vai fazer 22 dias agora, essa semana já, e não estou ainda curado. Você está todo... Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um programa ponto a ponto especial e hoje discutindo um tema que para nós realmente é um tema muito triste, né, deputado? Dr. Gabriel Sampaio, que são os 500 dias de prisão do presidente Lula, né? E hoje, durante todo o dia, nas redes sociais, as pessoas que defendem o presidente Lula e as pessoas que até defendem a democracia, acima de tudo, estão usando a hashtag 500 dias de injustiça. E esse programa está sendo transmitido pela página do PT na Câmara nas redes sociais e também pela página do deputado José Guimarães no Facebook, pela página também do PT do Ceará, também pelo Facebook, e também pelas páginas do blog da Dilma e também da Rádio Democracia, todas elas também pelo Facebook. E vou dar aqui fazer um pequeno perfil aqui do deputado José Guimarães, que eu tenho certeza que vários de vocês já conhecem, mas o deputado José Guimarães ele está no 4º mandato aqui na Câmara dos Deputados, advogado, ele está advogado pela Universidade Federal do Ceará, não é isso, deputado? Ele foi secretário, atualmente ele é secretário de Assuntos Institucionais do PT, portanto membro da Executiva Nacional do partido, e foi líder do governo Dilma aqui na Câmara e após o golpe foi líder da minoria e também líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados. E atualmente, né? Fui quase tudo, só faltava ser presidente da Câmara que os eleitores não deixaram porque o Haddad não foi eleito. Isso, mas com certeza ainda tem muito tempo pela frente, né, deputado? E atualmente ele é membro aqui da CCJ, a comissão mais importante da Câmara, e também vice-líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados. E ao meu lado, o doutor Gabriel Sampaio. Doutor Gabriel Sampaio, para quem não conhece, ele atuou durante os nossos governos do PT, primeiramente no Ministério de Direitos Humanos, não é isso? E depois no Ministério da Justiça, onde ele exerceu os cargos aí de secretário de Assuntos Legislativos, chegando inclusive a substituir o então ministro José Eduardo Cardoso. Ele é advogado formado aí pelo Mackenzie, com especialização em ciências criminais, direitos fundamentais e também mestrado em direito processual penal pela PUC de São Paulo. Acertei? Isso aí. Pois é. Então nós vamos discutir aqui a questão da prisão do presidente Lula, os 500 dias de prisão, sobre a ótica do direito e também sobre a ótica da política. E se me permite, eu vou começar com o deputado, justamente a gente começando a falar sobre a questão política dos 500 dias da prisão do presidente Lula. Deputado Zé Guimarães, como que o senhor enxerga, diante da conjuntura atual que o país vive, de retrocessos, ataques aos direitos, ataque à democracia, essa questão aí do intercept, né, da revelação aí das conversas entre o então juiz Moro e os procuradores da Lava Jato, como o senhor enxerga, dentro dessa conjuntura, o presidente Lula, depois de tudo isso, ainda continuar preso? Olha, primeiro os meus cumprimentos a toda a rede que transmite essa nossa entrevista, nesse nosso reencontro público nas redes sociais com o meu amigo Gabriel, doutor Gabriel, que tem um perfil de um advogado, jurista que tão bem serviu ao país, Gabriel. Meus cumprimentos a você e àqueles que estão nos acompanhando, que acompanhem e divulguem nesses 20, 30 minutos de diálogo com o país através das nossas redes sociais. Acessem, portanto, é muito importante nós debatermos um tema que está presente hoje no Brasil, que é a prisão do ex-presidente Lula. Está consolidado, na opinião pública brasileira, o tamanho dessa injustiça. O Lula sempre disse isso. Estão me condenando sem provas e existe, na verdade, um conluio para impedir que ele voltasse a ser presidente do Brasil. Ainda que muitos desconfiassem desta afirmação do ex-presidente Lula e do PT, ainda que alguns questionassem, ainda que alguns tivessem dúvidas, parte da sociedade brasileira, depois das revelações de um site Intercept, publicadas pela Veja, pela Folha de São Paulo, e muitas vezes nos jornais das grandes TVs, na Globo, enfim, né, está consolidado uma outra visão também na sociedade, que foi constituído um conluio, e um juiz que caberia julgar comandou uma operação com objetivos políticos de
derrotar o PT, criminalizar o Lula e ajudar na eleição de Bolsonaro. Ao dizer isso, eu afirmo aqui que a democracia brasileira, ela agoniza. Ela está ferida de morte. Porque, além deste episódio específico da condenação injusta do presidente Lula, hoje, eu estava agora há pouco numa reunião da bancada do PT. E é impressionante, Gabriel, a captura que o atual governo tenta fazer das instituições. Ou seja, aquilo que foi feito contra o Lula, por um juiz e por um procurador, a turma da Lava Jato, que em nome do combate à corrupção, articularam tudo isso. Até de quinta para cá, dados revelam que até ilegalmente tiraram dados sigilosos do COAF. Dados de pessoas anônimas que não têm nem nada a ver com os processos, e eles acompanhando tudo. Isso é crime. Essa gente tem que ser punida. Então, tudo isso se associa a tudo isso que o Bolsonaro está fazendo, a captura. O que está acontecendo agora, que aconteceu na nomeação dos reitores, o que aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, a intervenção no Cefet, lá no Instituto Federal, a demissão do superintendente da Polícia Federal. Eu fico imaginando, Gabriel, o PT que sempre respeitou republicanamente as listas tríplices, o primeiro da lista. Nós nomeamos vários procuradores, o primeiro da lista, e agora ele está dizendo que vai nomear fora. Eu não estou nem... E ainda diziam que o PT era autoritário. Queriam que o PT estaria se apoderando das instituições do Estado. Né? Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, Itamaraty. Essas carreiras são carreiras de Estado e, como tal, devem ser assim. Elas estão sob a supervisão da lei. Quem é advogado sabe, a lei é a norma geral que orienta os três poderes. Ninguém está acima da lei. E o Moro se colocou como acima da lei, maior do que Deus. Portanto, são 500 dias, aquele que está nos assistindo agora, duríssimos. Não é possível conviver com tamanha injustiça. Não, o Estado democrático de direito, na sua concepção republicana, não pode permitir. Não tem lei à ordem enquanto o presidente Lula estiver preso. Foi um juiz parcial. O Supremo julga ou não julga a parcialidade do Moro? O Dallagnol vai ser ou não vai ser afastado? Se não acontecer isso, no Brasil, né, Gabriel, tudo pode. Ninguém obedece mais lei, ninguém obedece mais a nossa Constituição. E, portanto, eu defendi agora há pouco na reunião da bancada do PT, vou levar isso para a reunião da oposição hoje à tarde, que é fundamental nós instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito para investigar tudo. Né? É tudo. Os hackers que fizeram aquilo, eles, porque é incrível, eles podem tudo. E o Congresso vai silenciar frente a isso? Eu acho, se não bastasse agora, eles estão convocando um ato contra o Supremo. No próximo domingo. Ou seja, essa gente aí, a direita ideológica que apoia o governo Bolsonaro, está se apoderando das instituições e, ao mesmo tempo, criminalizando e atacando aquelas instituições que são do Estado. Eu não estou analisando o comportamento de um ou outro membro de qualquer aparelho de Estado, como no caso do Supremo. Eu estou colocando aqui o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Supremo, a Suprema Corte tem que ser respeitada, independente de concordar ou não com decisão A ou decisão B. Isso faz parte do arcabouço jurídico do Brasil, que está centrado dentro da nossa Constituição Federal elaborada em 88. Portanto, são 500 dias de dor, de sofrimento, de injustiça, mas o que, por mais duro que seja, o que me fortalece, conversei agora com a presidenta Gleice, que esteve com o Lula sexta. E ontem o Emílio, da Executiva Nacional do PT, esteve com ele. É impressionante como, após 15 dias, Gabriel, o homem que o Brasil conhece, sabe que ele não é culpado, e ele, 500 dias, mantém-se firme, defendendo o Brasil e dizendo: eu só saio daqui quando provarem
eles provaram a minha inocência, que é o que ele espera do Supremo Tribunal Federal. Para ele voltar à convivência no país. Já perdeu o irmão, a esposa, o neto. O que fizeram com o Lula, alguém vai pagar. Aliás, o Moro já começou a pagar. Eu aprendi uma coisa com minha mãe, lá do sertão do Xerambim, que hoje está com 94 anos. Ela diz, meu filho, aqui se faz, aqui se paga. Deus não quer injustiça contra ninguém. Portanto, isso que fizeram com Lula, alguém vai pagar a conta. E o Moro já começou a pagar. E que nós temos que ir fundo. Não temos que vacilar disso. A democracia está ferida na sua alma, no seu coração, por essa prisão injusta do presidente Lula. É como ela vai. Tá certo. Doutor Gabriel Sampaio, o deputado Zé Guimarães falou que são 500 dias de muito sofrimento e principalmente 500 dias de injustiça, né? Eu gostaria que o senhor analisasse quais são as principais injustiças ou arbitrariedades que foram cometidas tanto antes, né, ou seja, antes do presidente Lula ser preso, durante o processo, né, que culminou com a prisão dele, como as ilegalidades que ocorreram também depois que ele foi preso, né, porque nós vimos aí várias situações onde até os direitos do presidente Lula, enquanto pessoa, enquanto cidadão brasileiro garantido pela Constituição, também foram desrespeitados. Perfeito. Primeiro, cumprimentar a todos, nosso deputado José Guimarães, nosso líder, uma atuação sempre destacada aqui no Congresso Nacional, que sempre nos orgulha. E eu destaco já desde o início que esse momento de crise da democracia, que se revela no caso do presidente Lula, já se verificava com a sua conotação política desde o golpe contra a presidenta Dilma. E aqui o nosso líder teve uma atuação de resistência muito importante. Nós, na defesa da presidenta, também já apontávamos qual era o destino da democracia do país a partir daquele golpe. E todos nós observamos que o alvo, depois da presidenta Dilma, passou a ser o presidente Lula pela relevância que ele tem na luta de massas do país, né, e na própria redemocratização. E o processo dele é marcado por conceitos que são absolutamente violadores do Estado Democrático de Direito. O presidente Lula é condenado por uma ação de um triplex que ele nunca teve a posse, a propriedade. Isso está muito mais do que evidente para todos aqueles que acompanharam o caso. Mais do que isso, se imputa uma suposta corrupção em que não há identificação de que ato de corrupção foi praticado, qual foi a reunião, qual foi o benefício, quem se beneficiou, como se beneficiou. Tudo isso, para todos aqueles que leem o processo, são conceitos que estão absolutamente vagos. Se fala até em atos indeterminados. Atos indeterminados. E para não se dizer que aqui é uma avaliação de pessoas que reconhecem a relevância histórica do presidente Lula, que tem simpatia por tudo aquilo que o presidente Lula e reconhecimento por tudo que ele fez enquanto presidente da República, essa avaliação não é só daqueles que simpatizam com o presidente. Um conjunto de juristas nacionais, internacionais, professores de direito como eu, que leram a sentença e depois o acórdão condenatório e perceberam que aquilo não é compatível com o Estado Democrático de Direito, onde devemos zelar pelo princípio da presunção de inocência, pela independência judicial. E ora, quando esses conceitos vagos são aplicados a uma sentença judicial, quando o magistrado que é responsável por essa sentença se torna ministro da Justiça do maior beneficiário pelo afastamento do presidente Lula do processo eleitoral em que ele, presidente Lula, liderava, toda a narrativa em que com muita propriedade a defesa do presidente Lula apontava violações à imparcialidade, ela começa a fazer um sentido maior. E com as revelações de mensagens não suficientemente respondidas pelas autoridades envolvidas, nós então temos a clarividência de uma injustiça praticada contra o presidente Lula. E ela se verifica depois também. E vou citar o último episódio, dos últimos episódios que nós identificamos. O presidente Lula teve o reconhecimento da redução da sua pena, no Superior Tribunal de Justiça.
Isso fez com que a pena dele, aplicada então nos 8 anos e 10 meses, fosse suscetível ao imediato reconhecimento de um novo regime prisional. O presidente Lula, com a sua relevância histórica e com um senso de inocência que o guia, ele já manifestou que não tem interesse. Mas isso não se trata de uma questão em que a vontade da pessoa incida... Se sobrepõe ao direito. Não, né? se sobrepõe ao direito. Qualquer autoridade pública, isso é fruto de mudança legislativa da qual acompanhei diretamente aqui no Congresso Nacional. O líder vai se lembrar, deve ser reconhecida pelo magistrado no momento em que prolata a sentença. E isso que é algo absolutamente matemático. O presidente já deveria ter acesso a um outro regime prisional, e não estou entrando em nenhum mérito de defesa. Isso deveria ter sido reconhecido logo no momento da decisão, independentemente da circunstância em que o presidente, com a sua legitimidade, tem em relação à sua... Isso é só um episódio para dizer que uma série de direitos, inclusive aqueles mais evidentes para aqueles, inclusive, que condenam o presidente Lula injustamente, têm sido negados. E esse capítulo é muito grave. E, a partir de agora, há uma confiança muito grande do ponto de vista daqueles que ainda reconhecem a capacidade das cortes judiciais do nosso país em promover justiça. Há um foco fundamental em que seja reconhecida a nulidade dos julgamentos, porque, evidentemente, em todas as declarações judiciais até agora em relação ao mérito desse processo, nós temos um vício original. E existe uma teoria que é consagrada nacional e internacionalmente, os frutos da árvore envenenada. A condenação do presidente Lula é uma árvore envenenada. Nenhuma manifestação judicial a posteriori pode se afastar deste envenenamento desta árvore, que é a condução de um processo por um agente absolutamente suspeito, com atividades que contrariam a nossa Constituição, o Código de Processo Penal e as regras que regem a justiça do nosso país. Então há uma confiança muito grande que o Supremo Tribunal Federal possa corrigir essas injustiças. A suspeição do juiz, ela é algo que contamina todo o processo. E está mais do que evidente. As mensagens estão muito claras, e nas respostas, o ministro, que às vezes diz que a mensagem pode não ser autêntica, mas reconhece que ali não haveria nenhum problema. Não haveria problema de um magistrado orientar a atividade do Ministério Público. Isso não é Estado Democrático de Direito. Esses 500 dias marcam uma das maiores injustiças da história do sistema de justiça brasileiro. Nós confiamos que isso seja corrigido. E nesse aspecto, eu posso comentar, né? Sim, claro. O Gabriel está falando. Quando os constituintes de 88 formataram a nossa Carta Suprema, que é a nossa Constituição, o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, né, Gabriel? Isso. Eles estão aqui na relação que deveria ser harmônica e independente, como diz na Constituição. E tem uma coisa que supervisiona, que é a lei, a Constituição. Moro acha que está acima disso. Ele não precisa respeitar a Constituição, não respeita as mais elementares, nós somos advogados, como exímias normas do funcionamento, inclusive do sistema judicial brasileiro. Nunca se viu isso. Nunca se viu isso, isso que ele levanta. Um juiz orienta até o ponto de dizer, não, o celular de um ex-presidente da Câmara não interessa. Isso é normal. O devido processo. Né? Isso é um escândalo. Quer dizer que os procuradores, o Dallagnol, poderia acionar o COAF, pegar dados sigilosos, de acordo com os seus interesses para fazer política. Esse processo, ele tem que ser anulado, ou mais cedo ou mais tarde, como o Lula disse, porque ele está eivado de uma coisa que fere, né? É a
supressão dos direitos do chamado réu que não é réu, no caso do ex-presidente Lula. O processo inicial, a condenação e agora o cumprimento da pena. Agora, deputado, o senhor está comentando sobre essas ilegalidades que ocorreram, inclusive um pleito que é da oposição, principalmente do PT capitaniano, mas também com o apoio da oposição e de outros setores também, da questão da CPI para se investigar todo esse processo que culminou com a prisão do presidente Lula, um processo totalmente dirigido. Agora, o senhor, que já foi líder do governo, que líder da minoria da oposição, que tem um grande trânsito, não só dentro da esquerda, como também com outros partidos, até pelas funções que o senhor exerceu, como que o senhor está enxergando a forma como o Congresso recebeu essas revelações aí do Intercept e que agora também outros veículos de comunicação também estão compartilhando, a questão da Veja, o El País, Folha de São Paulo, jornalistas inclusive antipetistas que já identificaram também o vício do processo, o caso aí do Reinaldo Azevedo e tantos outros. Como que o senhor vê a revelação, o impacto dessa revelação aqui dentro do Congresso Nacional? Eu escuto muito aqui dentro o seguinte: nossa, a palavra que eu mais escuto, a frase, nossa, passaram de todos os limites. E agora? Vamos fazer o quê? O que eu temo é que o silêncio seja a resposta. Porque quando nós defendemos o ordenamento jurídico e democrático do país, isso deve valer, né, Gabriel, para a direita, para a esquerda, vale para o cidadão. O presidente da República é o cidadão lá da roça, né? Não é para beneficiar esse ou aquele. O Estado democrático de direito é o que garante, ele é o garantidor de direitos coletivos, individuais e sociais. Porque hoje fizeram isso e o Gabriel levantou bem. O golpe, o afastamento da Dilma abriu a porteira para fazerem tudo o que quiseram até condenar Lula. Olha só, essa república deveria cair. Não o país, mas o que eles fizeram? Afastaram a Dilma. A República de Curitiba, que o senhor fala. Isso. Afastaram a Dilma, sem crime de responsabilidade. Até hoje, eu nunca vi no mundo um presidente afastado, no caso, uma presidenta afastada, que não tem um processo, né, Gabriel? Exato. Nada. Não tem uma condenação de nada. Essa gente que deu o golpe, essa gente é responsável por esse processo de desmantelamento das nossas instituições. Prenderam o Lula e ainda fizeram a eleição do Bolsonaro. E agora? O Brasil vai continuar aceitando isso? Porque amanhã fazem com os outros. A democracia interessa a todos. Qualquer liberal de direita defende a democracia, né? Eu tenho dito isso aqui dentro. Democracia não é patrimônio da esquerda, não. É do Estado. Que tem disputa, que tem opiniões, que tem visões, que tem pluralidade, que tem liberdade de imprensa. Nem isso ele quer deixar. As pessoas terem o direito, né? Então é um presidente, é um modelo que está em curso, capitaneado pelo Bolsonaro e pelo Moro, né? Gabriel, se nós formos governo, vocês imaginem, nosso telespectador aí, se a gente tivesse discutido o nosso governo que não ia nomear para procurador o nome da lista, hein? Nossa, seria uma crise. O Jornal Nacional era uma crise de grandes proporções. Aí você escuta uma notinha ali, e isso é normal, ou seja, a banalização das regras do Estado de Direito está se conformando com uma construção no Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Nós vamos essa semana discutir bem isso. O que está em jogo, eu tenho dito, não é somente a questão do Lula, pô. Nós não abrimos mão de defender o Lula. Injustiça tem que ser corrigida mais cedo ou mais tarde. Como fizeram com o Nelson Mandela, 26 anos. A história vai ainda punir aqueles que fizeram isso contra o Lula. E vai inocentar o Lula. Pode demorar, mas vai. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós não abrimos mão da defesa dele. Mas o que está em jogo não é só isso. O que está em jogo é o país, a democracia, o Estado de Direito. Que essa gente está querendo capturar.
Moro, Bolsonaro, para eles tudo pode. Ora, depois de tudo que aconteceu com o procurador Gabriel Dallagnol, ele ainda está dando opinião sobre a nomeação do procurador. E continua dirigindo a força-tarefa da Lava Jato. Será que isso é combater a corrupção que essa gente fez? Em nome de combater a corrupção, patrocinaram essa devastação das regras, das normas que conforme o Estado de Direito do Brasil? Isso não é possível. Não é um problema do PT, gente. Atingiram o PT. Mas amanhã, qual é a autoridade que cometeu crime no Brasil de alta relevância que está presa? O Lula. Sabe por quê? Porque o Lula, eles sabem que o Lula tem uma coisa que nenhum deles tem. É identidade com o povo pobre. As pessoas se sentem dentro do Lula e vice-versa. Por isso que eles aprisionaram o Lula. Eles fecharam questão. Eu disse lá na época do impeachment da Dilma, o estabelecimento do país fechou questão. Não dá mais para o PT continuar governando. Por isso que eles deram o golpe na Dilma. Depois prenderam o Lula. Um cidadão do Nordeste, comer 3 vezes por dia, ter moto, ter seu carro, ter seu negócio, ter suas cabecinhas de gado patrocinadas e financiadas pela agricultura familiar. Ter curso superior. Ter curso superior. O filho de uma empregada, como eles dizem lá no sertão do meu Querambim, estudando no Cefet, nos institutos federais. Isso não pode. Porque para eles, governar o Brasil, né, é fazer superávit. É olhar para Copacabana, é olhar para Paulista e pronto, está resolvido. Não tem nem alma nem coração para olhar o sofrimento do povo. Que, aliás, está voltando no Nordeste, Gabriel. Eu sou do Nordeste, está tudo abandonado no Nordeste. Tudo. Transposição de São Francisco dói. Uma obra do Lula, que é o carimbo do Lula. Depois que a Dilma saiu, Gabriel, ficaram 9% para ser concluída. A obra está abandonada. Canteiro de lixo. A manta que foi colocada se arrebentando porque a obra não foi concluída. E só não teve a maior crise hídrica agora porque choveu bastante nos 2, 3 meses deste ano no Ceará. Senão ia ter uma crise hídrica que não tinha nem água para a população de Fortaleza. Eu não sei onde é que essa gente quer chegar. O povo está pagando um preço muito alto. O Brasil vai pagar um preço muito alto. E está aí, eu quero ver. O Guedes, o ministro da Economia, ainda vem pedir paciência 2 anos. Ai, mas não disseram que a reforma da Previdência, no outro dia o país estaria, um ambiente propício para o investimento. O investimento público no Brasil, você viu o dado, nos últimos anos, há 70 anos é o pior da história. Como é que vai crescer, retomar crescimento da economia se não tiver investimento público, se não tiver consumo, não tiver crédito na praça para as pessoas consumirem? Isso é o beabá de qualquer... Não precisa ter cabeça, nem ser economista, basta ter a cabeça para separar, que não seja só para separar as nossas ureiras. É isso que esse governo está fazendo. Eu não sei até quando o povo vai aguentar, mas acho que há um processo em curso, desgaste deles e não tem saída. Se esse país fosse sério, esse Dallagnol já estaria preso. E o Moro afastado do Ministério da Justiça. Eu nunca esqueço. Uma vez afastaram, a pressão da mídia afastou o ministro da Dilma porque comprou uma tapioca, né? Você lembra disso, Gabriel? É. O cara botou lá no cartão corporativo, comprou lá uma tapioca. O cara, lembra do história do Orlando Silva, nosso amigo? Lembra da Benedita? Sim. Nós, às vezes, os pequenos deslizes nossos, um errinho aqui e outro acolá, eles eram implacáveis contra nós. Eu vou repetir. Eu vivi, Gabriel, o período da nomeação do Janot lá atrás. Eu era ali do PT na segunda recondução dele. E a nomeação do quem foi o outro? Aí veio a Raquel Dodge. Não, eu vivi a nomeação, as 2 nomeações do Janot. E é impressionante o republicanismo. Tem que ser o primeiro da lista, a Dilma dizia. Né? E se não era nem o terceiro. A mídia, e hoje o cara está negociando, nomear, não está nem na lista. Quer dizer que o Parquet vai aceitar, o Ministério Público vai aceitar isso? Né? Não vai se mobilizar, não vai reagir? Imagina, o único cargo que o governo nomeava, você trabalhou com o nosso querido ministro da Justiça,
a nomeação do delegado de Polícia Federal, né? Sim. Nomeava o delegado-geral e os superintendentes, todos de acordo com os critérios estabelecidos como delegado-geral. Nós não tínhamos interferência em nada. Então a captura que essa gente está fazendo das instituições é algo assustador. Na verdade, o mundo, eles estão aparelhando, né? Total. O mundo está chocado. É preciso, como você disse, Gabriel, juristas que têm compromisso com o Estado de Direito e a democracia agirem. O ato que teve ontem lá em São Paulo foi importante. Aquele manifesto de 17 juristas internacionais renomados é importante. Essa manifestação hoje que eu li já do Bandeira de Mello, o papel que o Supremo poderá ter. O Supremo precisa chamar o feito à ordem. Um juiz de primeiro grau não é superior ao Supremo, e muito menos um procurador. Portanto, a democracia brasileira agoniza. Ela está ferida. Vamos ter que agir ainda enquanto é tempo, porque pode ter fechamento de regime. Eu vou dizer isso aqui. Do jeito que a coisa está, né? O Bolsonaro não está para brincadeira. Perdeu popularidade, está perdendo. Ninguém quer saber desse homem no Nordeste, mas ele tem as instituições, tem o braço econômico, tem o braço militar e tem o braço dentro da Lava Jato que se acham os deuses do universo. CPI já. É isso aí. E, doutor Gabriel, rapidamente aqui o comentário que a gente já está estourando, já estouramos o tempo, mas quais as possibilidades, né? Não, deputado, foi ótimo, mas quais as possibilidades agora? Não vai falar não, prometo, Gabriel. Sempre uma honra ouvi-lo. Quais as possibilidades agora que nós temos aí pela frente, no caso a defesa do presidente Lula, juridicamente, para tentar a liberdade do presidente? Olha, o foco central hoje, que envolve a saída do presidente Lula, é o julgamento da suspeição que contaminou todo o processo. Esse julgamento se iniciou antes do recesso do Supremo Tribunal Federal e ele ainda está pendente de conclusão. A suspeição, só para o nosso público entender, é identificar e reconhecer que o juiz que julgou inicialmente o processo, o hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, agia de forma suspeita, movida por interesse concreto em prejudicar o presidente Lula, o que ficou revelado já desde o processo pelas diversas falhas, inclusive na sentença, uma sentença que não identifica um crime, né, de forma precisa como deve ser e que torna vulnerável qualquer cidadão brasileiro poder ser condenado por um juiz que seja parcial, por um Ministério Público que está usando a sua causa para fazer palestras remuneradas e ganhar mais do que o salário com esse tipo de atividade. Enfim, o momento central agora é o julgamento dessa suspeição. Contamina todo o processo e reconhece então que o presidente Lula não foi julgado por um juízo imparcial, por um juízo justo. O presidente Lula tem dito fartamente que confia plenamente na sua inocência. A nulidade faz com que todos os atos do processo sejam anulados. E não importa e não significa que não esteja submetido a nova discussão. E é inclusive que o presidente Lula tem manifestado que quer reconhecer a sua inocência e basta um juízo imparcial para que a sua inocência seja reconhecida. Esse é o principal elemento de hoje, da ordem do dia. Óbvio que outros pontos têm sido defendidos pela defesa e que também têm relevância na condição de liberdade do presidente Lula, mas esse é o que está na ordem do dia. É esse em que todos aqueles que acompanhamos... Aliás, está 2-2, né? 2-2 é o que... Na segunda turma. Exatamente. Falta um voto. Isso, do ministro Celso de Mello, que é o decano do tribunal, que em outras situações, vamos dizer, até menos graves... E é um juiz garantidor, né? Exatamente. É um juiz garantidor. Exatamente. Até ia dizendo que em situações até aparentemente menos graves do ponto de vista da repercussão, já manifestou pela suspeição de juízes que quebram com essa regra de imparcialidade. O decano, o ministro Celso de Mello, tem tido uma posição extremamente garantista e já disse antes do último julgamento
que o fato de não ter reconhecido no último habeas corpus do presidente Lula a legitimidade para que ele fosse solto por uma questão processual, aquilo não afetava o mérito da discussão da suspeição. É óbvio que o ministro não antecipou o voto, mas nós entendemos que ali o recurso do presidente Lula está muito bem embasado e o decano, o ministro Celso de Mello, tem uma formação jurídica muito atenta a esse tipo de conflito jurídico e que pode então reconhecer as nulidades deste processo. Estamos com essa expectativa, como todo aquele estudante de direito, aquele que é formado a partir de uma Constituição Federal que reconheceu tantos direitos e garantias fundamentais, e não por acaso, por conta de um país que foi calcado por uma história repleta de injustiças. Nós sabemos o quanto que o povo brasileiro sofreu para construir essa Constituição, e é por isso que nós ainda depositamos expectativas em que o Supremo Tribunal Federal, atento ao que foi o processo histórico da construção dessa Constituição, reconheça a legitimidade da liberdade do presidente Lula. Tá certo. E no campo político é continuar com a resistência, né, deputado? Exatamente. E nós estamos encerrando, né, para me despedir também, né? Só para a gente encerrar assim, eu já estive nesses 500 dias, Gabriel, 3 vezes visitando o presidente Lula, não só participando da vigília, mas conversando com ele. E tem uma coisa que quero traduzir para você que está nos acompanhando, é a confiança. Cada um sabe o que faz na vida e na política. E o Lula diz, se tem uma coisa que eu faço com tranquilidade, é dormir com a minha consciência tranquila. Talvez o conforto da sua cama, na sua residência, não tenha essa cama que ele dorme, que eu vi, não tem o mesmo conforto. E não tem mesmo. É uma caminha bem churuquinha, como diz minha mãe, lá no sertão do Ceará. Mas ele disse, eu durmo com minha consciência tranquila. A consciência dos justos. E quem fez isso vai ter que pagar. Aliás, não acredito que eles durmam com a consciência tranquila. Em segundo lugar, pedir a todos os nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais, que vocês construam comitês, façam as campanhas, os tuitaços, levem uma bandeira para a rua. Está acontecendo muitas manifestações espontâneas, né? Eu valorizo muito nessa questão específica do Lula, que se traduza na defesa que nós democratas, nós militantes de esquerda que nascemos lutando pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito, como eu fiz na década de 80, ainda estudante da Universidade Federal do Ceará, que a gente continue. É duro, a gente sofre, a gente chora, a gente sofre derrotas como sofremos na outra, a gente fica muitas vezes com o coração dilacerado, mas temos que ter energia, temos que ter força e temos, sobretudo, temos que ter compromisso com o povo, como tem o presidente Lula. E dizer para ele que tudo que a gente grava ele assiste, né? Porque as pessoas mandam para ele que o Brasil, né? O mundo democrático, os nordestinos jamais esquecem o Lula, porque ninguém apaga o legado dele, de vida, de presença, de compromisso, de governo que ele realizou. As pessoas choram. Eu ando no sertão do Ceará, é a pergunta que as senhoras, às vezes, 80 anos, pegam no meu braço e diz, Guimarães, tira o Lula dali, quando é que ele sai? Esse dia eu estava com o governador do Ceará, Camilo Santana, e as pessoas abraçavam o governador e diziam, vá tirar o Lula de lá. Então, as pessoas acreditam muito ainda, e o Lula também acredita. Eu estou, Gabriel, confiante que temos grandes chances, na minha percepção, do Lula sair já daquele martírio de 500 dias. Por isso que, onde eu vou, eu sempre digo, uma das minhas tarefas como deputado federal é lutar pelo Lula livre. Isso aí. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui terminando o nosso ponto a ponto. Eu agradeço ao deputado José Guimarães aqui, nosso grande, que já foi líder também da bancada aqui, eu tinha esquecido de dizer, deputado, mas que também está sempre nas articulações aqui dentro da Câmara dos Deputados, não só na defesa do Lula, como dos direitos do povo brasileiro. Eu agradeço também a sua presença, doutor Gabriel Sampaio, que
também de vez em quando está aqui conosco comentando as questões Como anda o nosso ministrador, jurídicas. está bem? Tá bem. Dá um Na abraço. luta ainda. Dá um abraço para ele. É isso aí. Meus amigos e Grande minhas figura amigas, humana. obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima.